Boa noite. Hoje é um dia que cada um dos seres humanos da terra, chamado religioso ou adventista, é um dia de estar na igreja em favor de oração. E hoje iremos aprender porque que muitas vezes nós oramos rapidamente e essas orações não passam de milésimo de segundos. Muitas vezes a gente só sabe orar na igreja, aqui na frente. Mas na nossa casa, a oração é rápido, instantâneo, ligeiro. Porque não vem na mente a oração, não vem como orar. E hoje quero ensiná-lo para os irmãos, e como o título da mensagem de hoje é 5 passos para uma oração saudável a Deus. 5 passos para uma oração saudável a Deus. Este é um método que toda pessoa que deve orar colocar em prática. Muitas vezes os cristãos no mundo em geral só sabem pedir. E toda oração, seja em casa, na igreja, no trabalho, aonde for, é só pedir e se lamentar, pedir e se lamentar. Mas por que muitas vezes essas orações não é aceita? Por que essas orações muitas vezes não sobem aos céus? Por que muitas vezes as orações parecem não ter sentido? Hoje iremos estudar 5 passos para uma oração saudável a Deus. Toda oração é ouvida a Deus, mas nem todas respondida. Toda oração Deus escuta. Deus escuta a voz de um homem, de uma mulher, de uma criança, de um bêbado, de um assassino, de todas as pessoas. Mas existem maneiras de como aceitá-lo. Uma das maneiras que ele diz da seguinte forma: eu amo os que me amam, e de madrugada me busca. Esta é a voz de Deus, que ao acordar ou ao clamar ao Senhor nas madrugadas, ele adora, ele ama a pessoa, o cristão, o crente, que busca ele nos momentos mais calmos da vida, que é a madrugada. Mas também tem outras maneiras de que uma pessoa deve orar. E ele diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de coração. Quando um coração sincero, contrito e aflito, busca a Deus em oração. E como é que busca a Deus em oração? Coração contrito e aflito. É no sofrimento, é na alegria ali do sofrimento, que o coração de Deus é derramado para atender a oração do coração aflito. Então, quero falar 5 passos para uma oração saudável a Deus. E o primeiro passo para a oração saudável a Deus é 5. O primeiro é agradecimento. O segundo é arrependimento. O terceiro é pedido. O quarto é intercessão. E o quinto é louvor e a adoração a Deus. Então, para que você venha aprender, ou eu venha aprender, como louvar ou como orar a Deus, abra sua Bíblia no livro de Isaías 61, versículo 10. Como agradecer a Deus? No princípio da oração. Isaías capítulo 61, versículo 10. O primeiro passo é agradecer. O segundo passo é arrependimento. O terceiro passo é pedido a Deus. O quarto passo é intercessão e o quinto é louvor e adoração a Deus. E agora estamos entrando no passo agradecer a Deus em oração. Como eu devo começar a minha oração?
agradecendo. Isaías 61, versículo 10 diz: regozijai-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de roupas de salvação, cobriu-me com um manto de justiça. Como o noivo se prepara com um turbante sacerdotal, e como a noiva que se enfeita com enfeites. 1 Crônica 16, 34, não precisa abrir. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, pois a sua bondade dura eternamente, ou perpetuamente. Então eu devo começar a minha oração em agradecimento. E como eu devo agradecer? Agradecer a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele fez por mim hoje, pela vida, pelo alimento, por você ter uma casa. Agradeça a Deus pelo emprego que você recebeu, pela mulher maravilhosa que te ama, um homem maravilhoso que te ama, pela sua saúde, pelos seus filhos. Agradeça a Deus pelo cobertor que lhe esquenta nas noites frias. Agradeça a Deus, começando a sua oração, agradecendo a Deus e louvando a Deus. Agradecendo a Deus pelo que você passa, pela sua saúde, pelos filhos, pela sua família. Agradeça a Deus pelos amigos, pelos problemas resolvidos, pelos problemas impostos, mas foram resolvidos, pelas dívidas que foram pagas, pelos problemas financeiros resolvidos. Então agradeça a Deus com isso. Esse é o primeiro passo para que a sua oração ela seja estendida. E quando você começa a agradecer a Deus por o que você tem, ou pelo que Jesus fez, porque Ele está fazendo, a sua oração não passa de um momento, e sim perdura por horas e momentos. Por isso que Deus, quando estava aqui na terra, chamado Jesus, ao falar com o Pai, Ele passava horas em oração, porque Ele agradecia a Deus pelo dia que Ele passou, pelos livramentos que tinham acontecido no dia a dia. Por isso que eu devo agradecer a Deus. E aí a minha oração não passa uma oração relâmpago. Tem muitas pessoas que ao fazer uma oração só diz isso: Senhor, abençoa pelo dia que me deu e amém, e dorme. Porque não consegue orar, não consegue se comunicar com Deus. E a sua oração passa a ser uma oração fria, monótona, sem sentido. E muitas vezes queremos que Deus responda, se a oração de agradecimento não passa de pedir, e se lamentar. Agradeça a Deus todos os dias da sua vida, a cada manhã, ao abrir o seu olho, ao você ver o pulsar da respiração nos seus pulmões, agradeça a Deus, dizendo: obrigado, Deus, obrigado porque muitos morreram e eu estou vivo, obrigado que eu estou bem de saúde, pela proteção que tu me deste. E por isso que aí você tem uma conversa. Os homens do passado, os profetas do passado, os homens de Deus do passado, passavam horas em oração com Deus. E nos Salmos registram vários momentos de exaltação e agradecimento ao Deus do céu. Por isso que eu preciso agradecer a Deus no início da oração. E o segundo passo para ter uma oração saudável é arrependimento. É arrependimento. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 3, versículo 19. Atos, capítulo 3, versículo 19. O primeiro passo é agradecimento. O segundo passo é arrependimento. Quando eu começo a agradecer a Deus pelo que Ele fez por mim, por que Ele está fazendo por mim, por que está acontecendo na minha vida, e aí eu entro constantemente no segundo passo da oração. E a minha oração não fica só uma oração fria, mas uma oração produtiva,
agradável, com sentido. Quando eu entro na parte de arrependimento diante do céu, a Bíblia diz a seguinte passagem: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério, pela presença de Deus. Quando eu entro em oração, depois do agradecimento, pedindo um arrependimento dos meus pecados, todo dia, toda hora, toda semana, arrepender de quê? Arrepender dos pensamentos maus, negativos, da inveja, da doidice que passa na cabeça do homem, da mulher, do desvio da fé, das paixões exageradas. Arrepender-se dos atos e das atitudes que eu faço todos os dias da minha vida, por desejar mal, por desejar coisas que não deve, e então eu devo me arrepender todo dia, pedindo perdão dos meus pecados, para que a minha oração, a sua oração, a nossa oração, chegue ao trono de Deus. Se eu não consigo perdoar o meu irmão que eu vejo, como eu posso amar a Deus e conversar com Ele que eu não vejo? Então eu devo me arrepender diante da oração que eu exerço, de que eu faço, de que eu peço. Então o primeiro passo é agradecimento, e o segundo passo vem um arrependimento. Senhor, perdoe-me pelo que eu estou pensando negativo, pela minha falta de fé, pela a falta de compromisso na igreja. Perdoe pelos meus atos maus, as minhas atitudes ignoradas, pelos atos que eu faço. E aí Deus vai ouvindo, e eu vou abrindo o meu coração, porque eu estou me arrependendo dos meus atos. Mas esse arrependimento tem que ser um arrependimento sincero, e não de fachadas. Tem que vir do coração. Abrir o coração a Deus como um amigo deve ser o dever de cada uma das pessoas aqui na terra. Por isso que eu devo me arrepender de atos e atitudes e procedimentos que não faz eu feliz, que atrapalha o meu relacionamento com Deus, que atrapalha a minha vida diária com o Senhor, e até mesmo com o meu amigo, com o meu próximo, com minha família, com meus irmãos, com meus colegas. Eu devo me arrepender das coisas da vida que atrapalham o meu relacionamento com Deus. Por isso que eu devo pedir perdão a Deus todos os dias, paulatinamente, dia após dia após dia. Sem arrependimento não há perdão. Sem confissão de pecado a Deus não há perdão. Por isso que a Bíblia diz: arrependei-vos e convertei-vos, e seja cancelados os vossos pecados, ou pensamento mau, e achará alegria de Deus, achará bênção, benevolência, magnitude, misericórdia de Deus. Quando não existe arrependimento e perdão, de forma alguma, não há misericórdia. Lembra da história de um homem que devia uma grande quantidade de dinheiro ao seu senhor? E lá ele pediu: Senhor, clemência, perdoe, eu não tenho dinheiro, eu estou isso, e o Senhor perdoou a ele. Mas quando veio aquele que estava devendo a ele, ele não teve misericórdia, e aí pegou o seu servo, mandou surrá-lo e prendê-lo. Eu devo me arrepender dos meus atos, dos atos que não estão agradáveis a Deus. Por isso que eu preciso me arrepender todos os momentos da minha vida. E ao entrar no arrependimento, ajoelhado, andando, ou deitado, ou em pé, como você quiser conversar com Deus, no agradecimento, arrependimento, e aí eu entro agora no terceiro passo. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 119, versículo
versículo 33. Eu entro no primeiro passo de agradecimento, o segundo passo de arrependimento, e aí agora entra o pedido a Deus. Se o meu coração agora está limpo, se eu estou sendo perdoado, ou eu fui perdoado por Deus, porque eu me arrependi dos meus atos, agora fica muito mais fácil pedir. Assim como um filho que se arrepende de ter maltratado o pai, ou a mãe, ou maltratado alguém, e ele pedindo perdão, e se arrependendo dos seus atos, o crédito está agora aberto do pai e da mãe, ou do amigo. Salmo 119, versículo 33 ao 41, dizendo assim a palavra de Deus: ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guarda-te-ei até o fim. Dar-me entendimento e guarda-me a tua lei, e observá-lo-ei de todo o meu coração. Faz-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Inclina o meu coração aos teus testemunhos, e não a cobiça. Desvia-me os meus olhos de contemplar a vaidade, e vivifica-me no teu caminho. Confirma a tua palavra, a teu servo, que é dedicado ao teu temor. Desvia de mim o opróbrio, que temo, pois os teus juízos são bons. Eis que tenho desejado os teus preceitos, e vivifica-me na tua justiça. Venha sobre mim também as tuas misericórdias, ó Senhor, e a tua salvação segundo a tua palavra. Assim terei que responder ao que me afronta, pois confio na tua palavra todo dia. E aí, você pede a Deus para que Deus te proteja, te guarda, te defenda, te ajude a você ter sabedoria e inteligência. Quando Salomão ficou diante de Deus, Deus disse: Salomão, pede o que tu queres que eu te darei. E Salomão, ele não pediu outra coisa, registrado nos Salmos, pediu sabedoria para governar o povo de Deus, e Deus deu uma vasta riqueza para ele. O homem mais rico e mais sábio de toda a terra, com um palácio magnífico, o templo de Salomão. Por isso que você precisa pedir, não coisas mais que supérfluas. E a Bíblia diz: pedi e pedi maus, porque só pensa em esbanjar mel prazeres. Peça sabedoria, inteligência, peça o aprendizado para governar a casa de Deus, para ensinar o evangelho a outros. Peça a inteligência e sabedoria para guardar a sua lei, os seus mandamentos, os seus juízos, para obedecer a Deus. Este é o sentido da oração. Quando você se ajoelha e começa a exaltar o nome de Deus, pedindo que a graça e a bondade divina venha viver ou vivenciar na sua vida, Deus o atende. Por isso que Deus existe na sua palavra em João e diz: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Todo ramo que não é ligado a mim, esse não dará fruto, será cortado. E aí a Bíblia diz lá no livro de João, capítulo 15, você não precisa abrir: e pedires qualquer coisa e será feito. Quando eu permaneço diante de Deus, através da oração. Então, o terceiro passo para ter uma oração saudável é pedir sabedoria a Deus, que Ele te dá liberalmente.
Assim como o pai dá o que é melhor a seu filho, como diz a Bíblia, se teu filho pedir um pão, tu dará uma pedra? Se pedir um peixe, tu dará uma cobra? Se nós somos maus, queremos dar o melhor para os nossos filhos, ou para os nossos netos, ou para os nossos familiares, ou para as nossas famílias, quanto mais Deus diz, dará o Espírito Santo a quem pedir. Quem de vós pede o Espírito Santo? Senhor, dai-me o Espírito Santo. Os discípulos eram cheios de poder porque pedia a unção do Espírito Santo sobre as suas vidas. E ele fazia milagres e prodígios, curava as pessoas. Mas não, nosso pedido é um carro, uma casa, um apartamento, até eu digo isso. Mas devemos pedir que o Espírito Santo de Deus seja em nossa vida. E quando eu peço o Espírito Santo, as coisas começam a melhorar. Por isso que no livro de Mateus, ele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de coração, que é Salmos, e o livro de Isaías também. Mas aí a Bíblia diz que eu preciso cada dia buscar ao Senhor. E quando eu busco ao Senhor, buscai em primeiro lugar a sua justiça, e várias coisas serão acrescentadas. Então, buscar não é pedir uma casa, um apartamento, uma namorada bonita, um casamento maravilhoso. Não, buscar é buscar Deus em primeiro lugar. Nas primeiras horas da manhã, nos primeiros momentos do dia, deixar Deus ser em primeiro na sua vida, fazer os primeiros planos com Deus. Por isso que o pedido que eu devo fazer, que é o terceiro passo para ter uma oração saudável, e na minha oração, esta oração eu começo a ter vínculo com Deus. E aí, a minha oração não passa do teto, ou não passa de minutos. Hoje as pessoas nem mesmo conseguem orar, porque não há nada de oração na mente da pessoa. Quando é que uma pessoa começa a orar? Quando cai o problema na vida de uma pessoa, ou na família. E aí, as pessoas começam agora a liberar palavras e mais palavras. Senhor, ajude. O Senhor me salva. Senhor, me protege. Aí, Senhor, por quê? Por que só faz isso nos momentos difíceis? E não agradece nos momentos alegres ou tristes? Ou não se arrepende nos momentos alegres ou tristes? Ou não faz pedidos nos momentos alegres ou tristes? Por isso que entramos agora no quarto passo para uma oração saudável a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 12, versículos 5 e 7. Atos. E o quarto passo é intercessão. Intercessão. Atos, capítulo 12, versículo 5 e 7. Atos capítulo 12, versículos 5 e 7. Intercessão. Diz a palavra de Deus em Atos 12, versículos 5 e 7. Pedro, pois, era guardado na prisão, ou mesmo, estava preso. Mas a igreja fazia contínua oração por ele, a Deus. E eis que sobreveio, versículo 7. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz lá na cadeia, e tocando em Pedro, disse: desperta, Pedro. Falou o anjo, e disse: levanta depressa. E de repente caiu das suas mãos as algemas, e as cadeias se abriram.
O quarto passo para ter uma oração saudável é a intercessão. Intercessar por quem? Pelo pai, pela mãe, pelo irmão, continuamente. Eu devo interceder sempre, continuamente, pelos outros, pelos doentes, pelos famintos, pelos desempregados, pelas faltas de fé dos irmãos, pelas saúdes e os problemas financeiros. Eu devo interceder pelos espíritos abatidos que acontecem nas pessoas aí lá fora, interceder pelos afastados, pelas famílias, pelos problemas financeiros, pelos problemas familiares, enfim, eu devo sempre interceder pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, interceder pelos nossos até mesmo inimigos. Quando eu tenho no desejo da oração, de interceder pelos outros, a minha oração começa a cada momento ficar agradável a Deus. E essa oração, ela deve nascer de dentro de cada um de nós. Veja que estamos ensinando momentos de oração que você passa não apenas milésimo de segundos, mas momentos que você pode passar até meio-dia, falando, pedindo, agradecendo, se arrependendo, e a oração começa a ter uma conversa agradável a Deus. Interceda pelos líderes, interceda pelos os governantes, interceda pelos problemas das pessoas na sua rua, no seu bairro, interceda pelos problemas das pessoas que estão passando por vários tipos de problemas, que você conhece, que eu conheço, que nós conhecemos, que as pessoas que pedem oração todos os dias, interceda por elas. E aí Deus começa a cada momento se agradar de ti. E não passa a ser aquela oração ladainha. Me dá, me dá, me dá, me dá. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus e ai meu Deus. As orações de ladainha é como se fosse reza. Orações repetidas é como se fosse reza. Não tem valor para Deus. Por isso que eu devo interceder. A Bíblia diz: aquele que fazer algum dos meus pequeninos, fazer a mim. Quando você ora por alguém, você está recebendo bônus, um crédito. Você está fazendo para você. Agora não ore para outros pedindo resposta a Deus, para que Deus lhe abençoe. Eu vou orar pela Raimunda, ela está passando por dificuldades, mas quem vai receber a bênção sou eu. Não é assim. Deus não aceita suborno, e nem alguém barganha a Deus. Eu vou te dar o dízimo e tu me dar a bênção. Eu vou orar por o irmão A e tu me abençoa ali. Não é assim. Eu preciso agradecer de coração aberto. Sinceramente. Eu preciso me arrepender de coração contrito. Com coração sincero. Eu preciso pedir, não para orgulhar-se-me, mas para eu aprender mais. Eu preciso interceder não para agradecer para os bens que eu vou ter, mas sim para que o outro receba. Jesus diz: Pai, perdoa-os, ele não sabe o que faz. Estevão diz: Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Todo o ministério de Jesus, quando ele pedia para o outro e não para ele. Até mesmo na sua oração, ele agradecia a Deus, disse: Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Esse é o desejo de cada orador que ora de joelho, em pé, andando, deitado, caminhando, fazendo qualquer coisa, lavando a sua louça ou limpando a casa, varrendo. A oração deve ser uma conversa agradável a Deus, seja de intercessão, de pedido, de arrependimento ou de agradecimento. Mas eu preciso começar a oração agradecendo, depois me arrependendo, depois pedindo e por consequência intercedendo. E aí vem o último passo para uma adoração saudável a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 96, versículo 9. Salmos, capítulo 96, versículo 9. E aí entra o quinto passo: adorar e louvar o Deus da criação. Muitos de nós não adoramos e nem louvamos a Deus. Esta parte muitas vezes fica esquecidas atrás, mas eu preciso adorar. Salmos capítulo 96, versículo 9 diz assim: versículo 9 diz: adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele toda a terra. Adorar o Senhor da beleza da santidade. E lá no capítulo 95 diz: vinde, cantemos ao Senhor da nossa salvação, e apresentemos antes de sua face com louvores, e celebraremos-los com salmo. 3, porque o Senhor é Deus grande, e Rei sobre todos os deuses da terra. Por isso que cada dia eu devo o quê? Glorificar a majestade de Deus, cantar, louvar, exaltar, glorificar o nome do Senhor. Por isso que a Bíblia diz: Davi, segundo o meu coração, porque Davi gostava de agradecer a Deus, Davi gostava de se arrepender dos seus atos, Davi gostava de pedir a Deus, Davi gostava de interceder pelo povo, Davi adorava e louvava ao Senhor. Por isso que os 5 passos para uma oração saudável devem vir de agradecimento, de arrependimento, de intercessão pelos outros e de louvor e adoração ao nosso Deus. Por isso que convido neste momento você a ficar em pé neste momento e vamos cantar o hino 426. Este é o momento de adoração a Deus. E foi no jardim do Getsêmen que Jesus Cristo sempre orava. Era no jardim das oliveiras que Jesus Cristo sempre estava orando. Por isso que vamos cantar em adoração a Deus. Voz ouvir, eu te amo, ó pecador.
ser o teu Salvador. Ouvi sua voz divinal em acentos muito suaves, que falava a mim com ternura igual à voz gentil das aves. Que alegria sempre essa voz ouvir. Eu te amo, ó pecador. Mesmo a morte lá sobre a cruz sofrer, para ser o teu Salvador. Eu fico a escutar sua voz na vibrante luta terrestre, e ao me ver tentar o inimigo atroz, quão bom ouvir o Mestre. Que alegria sempre essa voz ouvir. Eu te amo, ó pecador. Mesmo a morte lá sobre a cruz sofri, para ser o teu Salvador. Amém, Senhor, Senhor de Deus. E os 5 passos para uma vida de oração saudável vem do momento agradável a Deus. Mas o 6º passo eu não disse, que é o silêncio. Você deve, depois de tudo que você fez, agora você cala a sua boca e fique em silêncio, ouvindo a voz de Deus, para que Deus seja uma bênção na sua vida. Amém. Oremos. Pai maravilhoso Senhor, eu te agradeço porque Tu me deste a vida, a família, o pulsar do meu coração. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, porque Tu falaste conosco através do trovão, das chuvas, da luz do sol, do ar, do mar. Obrigado pelos pássaros que Tu tens feito para embelezar a natureza, para nos trazer mais feliz. Pai, perdoa-nos, porque muitas vezes o nosso pensamento é de raiva, é de maldade. Perdoa, meu Senhor Jesus Cristo, perdoa a Tua igreja, ajuda ao Senhor, faz com que nós viemos cada dia se arrepender dos nossos atos. Eu te peço, ó bom Pai, Todo-Poderoso, que o Senhor Jesus Cristo venha nos dar sabedoria, inteligência para governar a Tua casa, o Teu povo, para ministrar a Tua palavra, para aprender as Tuas leis. Ó bom Pai, rogo, Senhor, por muitos que estão aí lá fora, que são enganados e não conhecem a verdade, mas o Senhor nos envia ou envia anjos poderosos para que eles venham se libertar, quebra as cadeias do sofrimento, da tristeza, da angústia, dos males, dos problemas financeiros, e vos ajuda segundo a Tua boa vontade. Obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus do céu, da terra, do universo. Tu és o Deus maravilhoso, que fez todas as estruturas para nos fazermos felizes. Fica conosco, Senhor, porque eu Te louvo, eu Te agradeço pela Tua bondade e a Tua santidade que está nesta terra, nesta igreja. Eu Te peço que o Espírito Santo de Deus conduza cada um dos Teus filhos tranquilo para as suas casas e dá uma noite maravilhosa, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Louvado seja Deus.